Tudo bem, pessoal, eu não sei como isso funciona. Eu não sei se existe uma grande conspiração por trás disso ou se é assim que o discurso evolui. Eu não sei disso. Sinceramente, não acho que precisamos de teorias da conspiração quando vemos uma ideologia se desenrolando diante de nós. O que quero dizer com isso? Então, todos os países ocidentais neste momento estão tendo um debate interno, mesmo que pareça que estamos ficando cada vez mais polarizados e cada vez mais radicalizados em nossas próprias crenças ideológicas. Mas, por baixo da superfície, uma coisa que ninguém pode negar é que todos os países ocidentais estão debatendo a questão da imigração. E quando se trata de imigração, as pessoas geralmente falam sobre duas coisas: integração e assimilação. Você já deve ter ouvido essas palavras. Mas o que realmente significam? Então, integração significa que quando você traz pessoas de uma cultura estrangeira para a sua cultura, elas de alguma forma passam a fazer parte do sistema. Isso é chamado de integração. Por exemplo, na Austrália temos um mercado livre e uma democracia liberal. Pessoas de sociedades não democráticas ou não capitalistas vão chegar aqui, comprar uma casa e conseguir emprego. Elas serão integradas ao sistema. Não como o povo Amish, que não está integrado à sociedade americana convencional, mas eles serão integrados. Isso é uma coisa boa. É isso que todo país que se abriu para a imigração pretendia. E faz todo sentido. Por que trazer pessoas de outras culturas que não vão participar da sua economia? Porque, acredite ou não, seja você de esquerda ou de direita, você quer que sua economia cresça. Porque nossas economias garantem que mantenhamos uma boa qualidade de vida e continuemos progredindo, continuemos melhorando nosso modo de vida. Agora, acontece que integração não funciona sem assimilação. Agora, o que significa assimilação? Então, eu pedi para o ChatGPT definir isso para mim, e vou ler para você. Quando indivíduos ou grupos de uma cultura adotam as normas, valores, comportamentos e identidade de outra cultura, geralmente a cultura dominante, até que seus traços culturais originais desapareçam ou se apaguem. Vamos aplicar isso aos muçulmanos, indianos ou outras culturas. Então, eles chegam aos países ocidentais e deixam de lado suas normas culturais arcaicas. Por exemplo, vamos falar sobre muçulmanos. Mutilação genital feminina, casamento infantil, aversão à liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de não ter religião. Todos esses conceitos são totalmente estranhos à doutrina do Islã. E, consequentemente, muçulmanos têm dificuldade em abrir mão desses valores. Estamos enfrentando escassez, falta de profissionais qualificados, falta de pessoal. De modo geral, as populações estão diminuindo. Então, vamos trazer pessoas de outras culturas com a promessa de que elas vão se integrar e se assimilar. Você pode ler qualquer manifesto anterior de pessoas pró-imigração. Eles sempre prometiam isso para você. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo que vamos importar pessoas do Paquistão, da Síria, do Líbano, blá blá blá, e essas pessoas vão ser como Harry Sultan. Agora, ficou mais do que claro que isso não aconteceu, porque vimos o que está acontecendo no Reino Unido. O Reino Unido é um ponto crítico, certo? Está acontecendo no Canadá, está acontecendo na Nova Zelândia, está acontecendo na Austrália, já aconteceu na França e na Alemanha, está acontecendo nos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos são muito maiores, é por isso que talvez sejam o último país a cair para o Islã. Mas os muçulmanos também estão fazendo o máximo por lá. E não é só o Islã, outras culturas como, por exemplo, os indianos. Agora, os indianos são melhores em se integrar e até significativamente melhores do que os muçulmanos em assimilar. Especialmente a segunda e terceira gerações assimilam muito melhor, porque culturalmente eles já são um pouco liberais. Eles já têm a mente aberta. Eles têm muito mais valores em comum com o Ocidente do que os muçulmanos, por exemplo. Agora você entende a importância da integração e assimilação. Vamos falar sobre essa palavra porque alguém, não sei se é uma conspiração organizada ou se é assim que os discursos evoluem, algumas pessoas começaram a falar contra a ideia de assimilação. Por que eu deveria me assimilar? Por que devo abrir mão dos meus valores culturais e da minha identidade? Bem, antes de tudo, permitiram que você entrasse no Ocidente com a condição de que em algum momento se assimilasse. Você não vai gritar por Sharia no Reino Unido. Você não vai exigir bairros exclusivos só para muçulmanos. Você não vai impor seus valores religiosos como casamento entre primos, mutilação genital feminina, cultura da honra. Nada dessas besteiras vai funcionar no Ocidente. Essa era a condição original para seus pais virem para o Ocidente.
Nessa condição, você é bem-vindo para se juntar e aproveitar uma forma de vida superior, ou seja, o modo de vida ocidental. Mas as coisas nunca saem como você planeja. Já vimos como isso aconteceu na Grã-Bretanha. A segunda e terceira gerações desenvolveram essa crise de identidade e se tornaram mais radicais do que seus pais, mesmo havendo literalmente milhões de exemplos assim no Reino Unido. Mas dê uma olhada nesta foto. Esse cara é Motin Ali. Ele é o vice-líder do Partido Verde. Olhe para ele, um islamista radical convicto. Olhe para a esposa dele, uma guerreira ninja. Mas olhe para os pais dele, foram eles que vieram para o Reino Unido. E o pai dele apresentava essa imagem de terno e gravata. E veja, talvez ele não fosse tão radical quanto o filho. A esperança era que, ao nascerem e serem criados na Grã-Bretanha, seus filhos fossem como qualquer outro britânico. Essa era a esperança. Mas todos nós sabemos o quanto essa ideia deu errado de forma monumental. Mas isso é só no Reino Unido. O Reino Unido é o pior exemplo disso. Mas, por muito tempo, muita gente ficou sem entender, inclusive eu. E eu me perguntava, por que não vemos radicais muçulmanos como na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos ou Austrália? Por quê? Por muito tempo, achávamos que isso ocorria porque as pessoas que vinham para a Austrália há pelo menos 5 anos eram muçulmanos muito qualificados e educados. Eles não eram como os camponeses que a Grã-Bretanha trouxe nos anos 50 da região chamada Mirpur, no Paquistão, que eram atrasados até mesmo pelos padrões dos próprios paquistaneses da época. Por isso, algumas comunidades de paquistaneses britânicos no Reino Unido parecem presas nos anos 50, mas nos anos 50 do Paquistão, não da Grã-Bretanha. Talvez o Reino Unido tenha errado, enquanto a Austrália e Estados Unidos agem de forma inteligente ao trazer apenas os melhores. Ou pelo menos era o que pensávamos. Agora estamos vendo nos Estados Unidos movimentos islamistas estabelecendo uma base. Agora há uma conspiração organizada por trás disso. Não é segredo que a Irmandade Muçulmana está sendo financiada pelos cataris, ou pelos cataris como você preferir chamar. E eles estão construindo cidades exclusivas para muçulmanos. Eles estão começando a exigir a Sharia. Eu provavelmente já fiz mais de 50 vídeos sobre a islamização da América. Tem uma playlist chamada The US. Dá uma olhada lá. Você encontrará todos os meus vídeos sobre a América nesse tema. Todos os países ocidentais estão sendo islamizados, hinduizados e indianizados. Isso está acontecendo. Como disse, não vamos nos preocupar com isso agora. Canadenses e australianos já estão atentos ao aumento de indianos, e não os culpo. Vi muitos indianos dizendo: protejam seu país e cultura. Não há nada de errado em defender seu modo de vida. Se você trouxer 1 milhão de paquistaneses, posso garantir que você teria sorte se conseguisse 10 pessoas como Harry Sultan no meio disso. Você teria muita sorte se conseguisse até mesmo um. Mas eu vejo muitos paquistaneses ex-muçulmanos que não querem islamizar ou paquistanizar nenhum país estrangeiro para onde vão. Desculpa, não quero me exibir, mas penso muito nisso. Por que sou tão diferente? Por que não sinto lealdade à minha cultura ou à minha cidade natal, Lahore, no Paquistão? Mariam Falk parece ter nascido em Lahore pelo seu comportamento. Ela encontra tantos defeitos na Austrália, mas está sempre falando muito bem do Paquistão, mas não moraria lá. Mas você quer policiar mulheres negras? Você quer controlar como nós, pessoas negras e pardas, rompemos, questionamos e discordamos? Você quer que a gente seja encaixada no que um sistema supremacista branco considera a maneira certa de protestar e discordar? O filho dela é muito anti-branco, anti-Austrália, nascido e criado na Austrália. Enfim, então eu frequentemente me pergunto, por que eu não sinto isso? É muito simples o motivo de eu não sentir assim. Eu olho para as coisas de forma objetiva, por isso sou ateu. Só pense nisso por um momento. Se você fosse um alienígena e viesse para esta parte da nossa galáxia e visse: tem vida neste planeta. Vida inteligente neste planeta. Essas pessoas constroem civilizações, cidades, prédios e até vão à Lua. Ok, vamos dar uma olhada. Qual civilização está no auge neste momento? Ok, estou vendo algumas. Vamos olhar aquela região. Essas pessoas ainda moram em barracos e cabanas de barro. Ok, nenhum avanço considerável. O povo deles vive em extrema pobreza e tem baixa qualidade de vida. Vamos seguir mais para o leste. Você vai e diz: essas civilizações são antigas. Eles construíram alguns prédios históricos, mas agora vivem em favelas miseráveis. Alguns países estão se desenvolvendo e emergindo, mas ok, eles não estão no auge. Talvez eles tenham sido grandes antigamente. O antigo Império Chinês, os antigos indianos e, obviamente, os sumérios, o berço da agricultura.
Se eu estivesse olhando para o ano 3000 a.C., eu diria: bem, Egito, esta é a maior civilização da Terra. Mas agora, se eu olhasse, eu diria: os europeus estão indo muito bem. Mas eles têm algumas partes problemáticas. Essas partes problemáticas, elas parecem com as pessoas que acabamos de ver que não se saíram bem para a própria civilização de origem. Certo. Tem outro do outro lado do oceano. Vamos ver. Esses caras são absolutamente os melhores. Olhe para eles. Eles têm a maior economia, eles têm o maior exército. Eles têm corporações enormes. Olhe para os arranha-céus intermináveis e para a China também. Ok, mas eles têm um sistema diferente, totalitário. Certo, tudo bem, é assim que eu vejo. Minha definição de uma civilização superior é muito simples. Qual civilização oferece o melhor estilo de vida ou qualidade de vida para seu povo? É o Ocidente. Então, quando você chega a essa conclusão e você é ateu, você busca realidades objetivas, verdades objetivas e você, bem, é óbvio. Eu não quero que os Estados Unidos, a Europa ou o Ocidente em geral peguem nada de sociedades fracassadas e disfuncionais. Não é um argumento racial. Como falei, se olhasse para o mundo em 3000 a.C., diria que os egípcios eram os melhores. Tenho certeza que você concordaria. Naquela época, europeus moravam em cabanas de barro. Tudo bem, não é um argumento racista. Só não entendo por que as pessoas se incomodam tanto quando alguém comenta sobre culturas ou civilizações serem avançadas ou atrasadas. E, no final das contas, uma cultura ou uma civilização é o reflexo do comportamento das pessoas que a habitam. É isso que ela é. Enfim, desculpa, meu sermão já se estendeu demais. Então, essa palavra assimilação está sendo atacada agora. Eu vi um artigo publicado por um muçulmano americano há cerca de 2 semanas no Washington Post. O nome dele é Shadi Hamid. Ele pergunta: por que os muçulmanos precisam ser como todos? Um argumento contra a assimilação. Por que devemos usar terno e gravata? Por que devemos mudar? Temos uma cultura orgulhosa de casar entre primos, casamento infantil, burcas, niqabs, de não dar autonomia às nossas mulheres sobre seus próprios corpos. Temos orgulho dessa cultura. Por que abrir mão disso? É exatamente o que ele diz. O direito de uma minoria de estar nos Estados Unidos deveria depender de sua disposição em se alinhar à cultura dominante? Sim. Sim. Se você vai criar uma sociedade paralela, vá para o centro dessa sociedade. Ou seja, Afeganistão, Paquistão ou de onde veio, volte para lá. E agora ele responde: não, isso não deveria depender disso. Deveria depender de qualquer coisa. Afinal, todos somos americanos. Não, você não é americano. Você não pode ser americano se não adotar os valores americanos, porque os valores moldam sua sociedade e as sociedades determinam que estilo de vida você vai ter. Então não. Deporte. O motivo de eu fazer um vídeo sobre isso é que esse artigo foi publicado em 9 de abril, há cerca de 2 semanas, no Washington Post. E adivinha quem fala disso agora? O ministro de Assuntos Internos da Austrália, Tony Burke, e a sua base eleitoral inclui Bankstown, de onde vieram os terroristas de Bondi. Navidakran e o pai dele, cujo nome esqueci. Não importa, é irrelevante. Escória. Tony Burke. Vamos ouvir a lógica estarrecedora dele. De novo, não sei se tem um George Soros sentado lá em cima dando ordens para os jornalistas do Washington Post e políticos dizendo: ei, vamos atacar a assimilação porque precisamos acabar com a assimilação. Precisamos criar sociedades paralelas. Não sei se há uma reunião secreta de homens maus emitindo ordens ou se o discurso apenas evolui assim. Para ser justo, não tenho provas. Talvez seja apenas a evolução do discurso. E ao longo da história da humanidade, isso aconteceu, pessoal. As pessoas são ideólogas. Sabemos que os ideólogos moldam o mundo, certo? Pessoas com interesses materialistas, como dinheiro, fama, influência, seja o que for. Isso funciona até certo ponto, mas elas não moldam o mundo. Ideólogos moldam o mundo. Agora temos 2 ideias e, na verdade, 3 ideologias concorrentes. Pessoas tradicionalistas ou nacionalistas culturais, do ponto de vista ocidental, como preferir. Depois você tem esses globalistas, esquerdistas lunáticos que acreditam que não deveria haver fronteiras, que todos devem entrar e que vamos viver juntos em harmonia, cantar Kumbaya e criar uma cultura global unificada. E eu acho que Tony Burke é adepto disso. E então há outra ideologia concorrente, a ideologia dos islamistas.
E tenho certeza de que existem outras ideologias fora do Ocidente também, mas estou incluindo apenas o islamismo aqui porque é uma ideologia muito dominante no mundo ocidental neste momento. Eu certamente espero que eles não tenham sucesso, mas vamos ter dificuldades enquanto tivermos esse tipo de pessoa entre nós. Não quero dizer nenhum mal fisicamente, quero dizer intelectualmente. Enquanto essas pessoas existirem, vai ser mais difícil para nós derrotarmos o islamismo. E, aliás, nenhuma dessas ideologias pode coexistir pacificamente. Nenhuma delas. Esses globalistas acreditam que podem. Na verdade, não. Eles odeiam a direita. Eles odeiam os conservadores. Então, sim, no momento, todas essas ideologias se odeiam, mas estão em conluio com os islamistas. Mas os islamistas esperam o momento de ganharem vantagem e pendurar essas pessoas no guindaste, como no Irã. Vamos ouvi-lo. O conceito de imigração é que as pessoas, quando vêm para a Austrália, querem fazer parte da Austrália. É isso que as pessoas querem. E eu nunca aceitei a palavra assimilação. Eu não quero que as pessoas percam quem elas são. O termo integração vem sendo usado como parte do diálogo multicultural há muito tempo. E é isso mesmo. Queremos as pessoas pelo que elas são. Nunca concordei com esse conceito de caldeirão cultural, em que toda a sua identidade deve ser dissolvida. Como expliquei, integração sem assimilação não funciona. Como é possível ter pessoas que não acreditam no seu sistema? Se elas não acreditam no sistema, não podem se integrar. Esse sentimento é comum na Grã-Bretanha. Ouvimos isso com frequência. Muçulmanos dizem ser muçulmanos primeiro. Nossa lealdade principal é ao Islã. Minha lealdade máxima não é a nenhuma nação, é o Criador das nações, é a Rabul. Eu disse de forma muito direta, muito clara, que a lealdade máxima de todo muçulmano deve ser, incondicionalmente, apenas ao Criador. Tony Burke diz que temos que aceitá-los como são. Bem, eles estão dizendo quem são. Ouça o que eles dizem. É da nossa religião que devemos odiá-los por amor a Alá. Amamos o que Alá ama. E, ao contrário disso, nós odiamos o que Alá odeia. Vamos ser diretos. Nós não nos amamos, não estamos de acordo, não somos amigos. Isso faz sentido? Nós somos inimigos. Muito simples. Sem integração, sem multiculturalismo, sem diversidade, sem tolerância. Eu tenho minha própria religião, você tem a sua própria religião, você tem sua democracia, nós temos nossa própria Sharia, você tem sua própria convivência livre entre homens e mulheres, nós temos nosso próprio Nikah. Eu tenho literalmente centenas desses vídeos, E onde você quer que isso termine? Essas pessoas não estão vivendo no Paquistão, em Gaza ou no Afeganistão. Essas pessoas estão vivendo entre nós. Eles te dizem isso quase todo dia. Até parei de salvar novos vídeos porque minha pasta já está cheia. Veja, esse cara está concorrendo a uma vaga no conselho local na Grã-Bretanha. Meu nome é Adib Ashi, eu sou um Furana Manush, Lozel Stasvai, sou um empresário, um homem bom e um... Nunca aceitei a palavra assimilação. Não quero que as pessoas percam quem são. Queremos as pessoas como são. Queremos as pessoas pelo que elas são. É quem ele é. É isso que acontece quando você não coloca nenhuma pressão sobre a comunidade imigrante que chega para aprender sobre a cultura dominante. Assimilem-se. Por isso a assimilação é tão importante. Qualquer pessoa que agora acha que está tudo bem atacar a ideia de assimilação, que obviamente já fracassou enormemente, continua mudando as regras do jogo. Não é incrível? A assimilação falhou. Não conseguimos essas pessoas. Então, em vez de deportá-los ou reforçar nossos esforços para garantir que se assimilem, eles dizem, vamos desistir. Deixe todo mundo entrar. O que você acha que vai acontecer quando você traz afegãos, que são pessoas altamente conservadoras, para a Austrália? Você já sabe o que vai acontecer. Meu ponto é, não precisamos ouvir idiotas como Tony Burke. Desculpe, ele é um idiota. E ele sabe que o eleitorado dele é majoritariamente muçulmano. Então, a carreira política dele acabou. Na verdade, já era. Quando os muçulmanos de Bankstown, Lekamba e outras áreas muçulmanas de Sydney perceberem que são numerosos, lançarão seus próprios candidatos. Algo assim. Bem, aquele cara, Ahmed, aquele cara, eu preciso fazer um vídeo separado sobre ele. Ele é um verdadeiro jihadista e islamista. E o islamista mais perigoso da Austrália a ocupar um cargo público. E ele não vai ser o primeiro. Na verdade, sabe de uma coisa? Vou gravar um vídeo à parte com 5 previsões sobre a Austrália. Para os próximos 12 meses, eles estão atacando a assimilação. Beleza? Então não deixe esse argumento passar. Reaja contra isso de forma agressiva, implacável e o mais alto que puder.
Porque amanhã eles vão dizer que não tem problema nenhum em formar GARs muçulmanos e que eles podem aplicar suas próprias normas culturais nas ruas. Basicamente, os muçulmanos agora estão exigindo o que Tony Burke está dizendo. Ele está dizendo que está tudo bem para os muçulmanos não perderem quem eles são. E os muçulmanos, nós sabemos, odeiam álcool. Eles odeiam porcos. Eles odeiam bares. Eles odeiam o seu modo de vida ocidental. Então, se você aceita a ideia de que os muçulmanos devem ter o direito de ser quem são e não se assimilar, então sim, esse muçulmano incrível na Grã-Bretanha está absolutamente certo em exigir que não haja bares nas proximidades das mesquitas. Tem um bar inteiro ao lado da Mashura. E olhe para esse homem. Ó, esse homem... Eles estão exagerando, mano. Como isso é possível? Como isso é possível? Tony Burke está dizendo não. Ele talvez nem saiba quem é Tony Burke, mas é isso que Tony Burke está tentando implementar. Então isso nos dá uma pequena visão da mentalidade do Partido Trabalhista. Nós já sabemos o que os verdes diriam. Os verdes diriam, bem, saiam todos os brancos, saiam, descolonizem este país, devolvam para os aborígenes. Eu vi um meme em algum lugar que é muito interessante. Dizia que o Partido Trabalhista está pedindo desculpas à comunidade aborígene por colonizar o país deles. Então um homem aborígene perguntou, como vocês estão pedindo desculpas? Recolonizando vocês com pessoas pardas. Totalmente ridículo. Não aceite esse argumento. Eles não vão parar por nada até que cada país ocidental grande e próspero seja demolido. É isso que eles querem. E desculpe, isso seria a maior catástrofe da civilização humana. Eu não acho que eles vão conseguir, mas não podemos subestimá-los.